Existe uma realidade que é muito íntima, que é o mistério. Existe um mistério que sustenta uma vocação, que eu não sei dizer para vocês aqui com detalhes, mas sei me assegurar que, tendo vivido tudo que eu vivi, os desafios todos que eu vivi, Deus me sustentou até aqui. Eu sou Frei Leandro Costa, eu sou nascido na cidade de São Paulo, hoje eu tenho 32 anos, eu sou filho de Francisco e Francisca, numa família de um total de 6 filhos. A minha vocação ela nasce no ano de 2004, mais ou menos, é quando eu tenho um despertar vocacional, e nesse despertar vocacional eu tive que procurar, no anseio de querer discernir minha vocação, procurei o padre da época que pôde me ajudar a fazer um caminho de discernimento vocacional. Então, em 2004, eu me proponho a fazer os encontros vocacionais no centro de São Paulo, no convento de São Francisco. E ao longo do 2004 até o início de 2005 foi quando eu fui aprovado para entrar no seminário no interior de São Paulo, em Agudos, O meu chamado, o nosso contato com Deus, eu defino ele como algo muito simples, Os meus pais participam da vida da comunidade, participavam da vida da comunidade, eram muito ativos. Meu pai era ministro da Eucaristia, minha mãe e meu pai também ajudavam na festa na paróquia, na comissão de festas. E eu, na época, também frequentava bastante a igreja e me propus a pensar um pouco mais sobre a vocação. E foi nesse ambiente, participando da comunidade, que eu passo a pensar, por que não ser um padre? E o franciscano eu conheci só depois, Mas a minha primeira pergunta é por que não ser um padre? E com o tempo eu fui descobrir que eu poderia ser um padre franciscano. Foi quando eu já era mais maduro, nos termos de despertar vocacional, já tinha contato com os frades em São Paulo, no centro de São Paulo, e lá eu passei a de fato, querer ser um franciscano. Toda decisão, eu costumo pensar nesses termos, é um corte, uma cisão. E não poderia querer viver como religioso, vivendo uma vida de um jovem que talvez teria uma vida de namoro, uma vida de trabalho bem específico. Então eu tive que decidir-se por ser franciscano. Ao decidir-se por ser um franciscano e futuramente um sacerdote, eu tive que abrir mão, de alguma forma, da minha família, sair do seio familiar, sair do meu ciclo de amizade para fazer uma caminhada com o Senhor. E é promessa do próprio Cristo, Aqueles que deixarem pai, mãe, irmãos, acrescentam amigos, casa, etc. Então, ganha 100 vezes mais, é a palavra de Cristo, E ao longo dessa caminhada, por ter deixado, não excluído essas pessoas, mas por ter feito a decisão de ser um religioso, e Deus me deu outros tantos amigos, outros tantos pais, mães, filhos e filhas. Eu não excluí a minha história, mas à minha história foram acrescentadas tantas outras pessoas. Então, quando eu tinha 14 anos, era o período que eu vivia esse despertar vocacional, eu tinha plena consciência de que ninguém naquela idade poderia responder de forma mais concreta algo que poderia determinar a sua vida por inteiro, que era ser um padre. Então, qual foi a minha opção naquela época? Foi de não falar para ninguém que eu estava fazendo um acompanhamento vocacional com os freires, com o padre, para ser sacerdote. Então, por opção, eu escolhi, porque na época tinha 14 anos, e vamos imaginar crianças, adolescentes, melhor dizendo,
não tinham também o devido juízo sobre isso. Aí eu não querendo ficar em desvantagem, ser zoado, eu achei melhor ter essa provocação só para mim. E só depois de um tempo, com mais segurança, mais maduro, eu pude dizer a algumas pessoas ao meu redor que eu entraria em 2005 no seminário. Mas a minha primeira postura, nem para os meus pais, nem para os meus irmãos próximos, eu disse que eu estava fazendo acompanhamento vocacional. Uma que eu tinha medo deles não entenderem, e outra que eu não tinha totalmente a certeza de que eu de fato levaria isso adiante. Então eu fui inseguro, vamos dizer assim, diante do discernimento vocacional. Poderia ter muitas possibilidades de ser um sacerdote ou um sacerdote em outra ordem religiosa, outro grupo religioso. E eu descobri isso só depois. Como havia dito, a minha vocação, o meu primeiro chamado é servir a igreja como padre, porque eu não tinha ainda noção, conhecimento da possibilidade de ser um franciscano. E então, na época, quando eu tinha 14 anos, foi em 2004, quando eu tive o interesse, discernindo a vocação, nesse contato íntimo com Deus, o padre da época me possibilitou conhecer os franciscanos. E indo ao centro de São Paulo, lembro que na época eles não pertencem à ordem franciscana, mas a Toca de Assis, ela tinha um grande trabalho no centro de São Paulo. Foi uma época que houve uma chacina de moradores de rua e em São Paulo. Aquilo me chamou a atenção, então coincidiu o meu discernimento vocacional com essa situação e pude conhecer esses irmãos que viviam de alguma forma o estilo franciscano. Mas foi só com os frades de fato que eu estive no convento de São Francisco e descobri o que era ser um franciscano. Então eu fiz um encontro vocacional, entrei no seminário Santo Antônio de Agudos e lá descobri ser franciscano. A partir daquele momento eu só pude olhar a possível vocação presbiteral a partir de uma vocação religiosa franciscana que eu aprendi a viver estando no seminário. Eu comento agora sobre a vocação presbiteral, mas antes dela eu tenho a vocação consagrada, a vida religiosa franciscana. Então, como religioso franciscano, eu exerço também o ministério presbiteral, que eu poderia dizer que é uma segunda vocação dentro de uma primeira vocação, que é chamado a vida religiosa. Então, para minha vocação de ministério presbiteral, eu escolhi como lema o versículo 17 do capítulo 21 de João, os últimos diálogos de Jesus com Pedro, quando ele delega a Pedro a missão de apacentar as ovelhas que eram de Cristo, né? Então, apacenta as minhas ovelhas, foi a fala de Jesus a Pedro e foi o lema que eu quis ter para o meu ministério presbiteral. Eu fui ordenado em 2019, com 29 anos, e muito próximo dessa época, e vou recordar a pandemia. Em 2020 estoura a pandemia, eu tinha 1 ano de presbítero, de vida sacerdotal. Eu atuava como vigário paroquial no centro de São Paulo, na capital, e em São Paulo, em 2020, depois de 1 ano da minha ordenação, a pandemia ela foi de forma mais gritante, né? Então tudo que nós percebíamos no mundo, todas as dificuldades materiais, pessoas passando fome, o confinamento, as coisas sendo todas limitadas em São Paulo, era a expressão do mundo. E eu estava exercendo meu ministério justamente na cidade de São Paulo, um padre muito novo, 1 ano de ministério, e o que me marca é justamente essa experiência. Muito próximo de completar 1 ano, eu me fiz a pergunta, estando em São Paulo nessa atuação, né? Será que o ministério ele limita-se somente à mesa do altar, né, que é grandiosa, não questiono, mas ali me fez, atuando ali, que essa mesa do altar se estendia a muitas pessoas, né? Aquelas pessoas que estavam na rua, a uma família que estava em ocupações de São Paulo, em famílias que tinham condições até então de sobrevivência, mas pela pandemia elas foram afetadas. Então eu tinha que responder enquanto presbítero, aí eu entendia o meu lema de ordenação, apacentar as ovelhas de Cristo naquela situação. Então isso marca muito o início do meu ministério. Sem dizer que quando eu me percebia na função de padre, celebrando uma missa, a Eucaristia, né?
celebrando o sacramento da reconciliação, dando assistência às pessoas, né? Eu me via muito completo nisso tudo, desafiado também de alguma forma, né? Imagina eu tenho em mãos a vida de pessoas, uma vez que elas confiam as suas vidas ao meu ministério. Não porque eu sou bom, aí eu também reconheço isso. É porque o ministério me coloca nessa condição de ser de fato um pastor e apacentando essas pessoas que me chegam. Então isso marca bastante a minha vocação. Então a palavra crise é muito presente na vida de um religioso, na vida de um sacerdote. Quem admitir que nunca teve crise na vida, eu até falaria de casais, você que necessariamente não é um religioso, você vive crise, nós vivemos crises, né? E é bom que tenhamos crise. A crise não é motivo, não é ocasião para você abrir mão daquilo que você quer para a vida, a tua vocação. Crise é para você pensar sobre a sua vida. Então, é muito comum que um jovem como eu, que entrou com 14 anos, que ao longo dessa caminhada, ele pense na possibilidade de ter uma profissão Y, de casar-se, de ter filhos, né? De fazer, por que não ser um consagrado em outra ordem? Então, todas essas perguntas me foram feitas pela própria vida, pelas próprias situações que eu me coloquei. A gente não se aliena das pessoas, né? Eu não me alienei de ter contato com muitas pessoas, nos mais diversos lugares que eu já pude morar. E todas elas, no contato, eu tentava perceber vocação. E é a provocação que eu também faço ao jovem quando ele nos procura. Ele não necessariamente tem que ser um bem entendido, um ET, uma pessoa alienada de tudo para viver a vocação. Ele tem que se perguntar, no contato que ele tem, vamos pensar que é um jovem que está no discernimento, ele namora. Então ele tem que perguntar até onde aquele namoro o faz ser firme numa resposta para a vocação dele, né? Eu, quando decidi-se por ser um religioso franciscano, eu não tive outra vida senão essa, mas os ambientes todos, as pessoas, eram para mim ocasião de questionamento. Eu tentava me perceber em outras vidas, mas todas elas no interesse de afirmar aquilo que hoje eu vivencio. Eu vou me aproximar daqui a pouquinho de quase 20 anos de caminhada com os franciscanos, né? E eu não admito e não deixo de perceber na minha história questionamentos, que é muito comum a vida de todos aqueles que estão nessa caminhada. Existe uma realidade que é muito íntima, que é o mistério. Existe um mistério que sustenta uma vocação, que eu não sei dizer para vocês aqui com detalhes, mas sei me assegurar que, tendo vivido tudo que eu vivi, os desafios todos que eu vivi, Deus me sustentou até aqui. Então, mais ou menos assim, o frade ele tem que ser um camaleão, bem entenda bem. Onde ele estiver, onde ele é chamado a atuar. Hoje eu estou no Santuário de Frei Galvão, aqui no Vale do Paraíba, e eu, enquanto presbítero, enquanto sacerdote, eu tenho algumas responsabilidades muito próprias daqui. Se eu estivesse em outra cidade, eu exerceria outras missões enquanto sacerdote. Mas hoje, enquanto padre, eu tenho uma rotina de celebrações de missa, de atendimento de confissões, aí são muitas confissões a serem assistidas, né? Muitas celebrações da misericórdia que eu tenho que exercer com as pessoas. E hoje também eu trabalho de forma específica na frente da comunicação no Santuário de Frei Galvão. Então, além dessa função sacramental, eu tenho essa função, essa missão aqui, porque o santuário hoje ele exige dos frades que aqui estão que estejam nesse meio da comunicação. Então, eu sou responsável por isso. A música eu trago desde 2005, quando eu ingressei no seminário, e era uma ocupação própria dentro da grade curricular. Eu tinha que me ocupar também disso. E hoje eu percebo a música como uma ferramenta de trabalho. Queira Deus que a gente passe a ter aqui no Santuário de Frei Galvão esse trabalho social ligado à música. Então vai ser a oportunidade de eu exercer aquilo que eu aprendi desde 2005 até aqui, trabalhar com muitas crianças, jovens, adolescentes, com essa possibilidade musical. Então eu me sirvo desse momento também para me dirigir a você, jovem, que assiste esse vídeo. Eu que pude dizer um pouquinho da minha vocação, até a gente se perde dizendo da própria vocação, são muitas experiências, são muitas as coisas que a gente gostaria de dizer, mas aqui o tempo é limite, mas espero que tenha tocado o seu coração
E faço convite direto a você. Venha nos conhecer, venha conhecer a regra de São Francisco, venha conhecer essa possibilidade de viver como um franciscano, como um sacerdote franciscano. O contato é fácil e desimpedido. Mande mensagem para a gente aqui em nossas redes sociais, entre em contato conosco, uma conversa pessoal, nos aborde e venha nos perguntar sobre como ser um franciscano. Não precisa ter medo, se entregue, deixe que Deus ele vá trabalhando isso no seu coração. Ah, Frei, eu não quero ser um consagrado, eu não quero pertencer à primeira ordem, eu não quero ser uma religiosa também na terceira ordem de Santa Clara, na segunda ordem de Santa Clara. Eu quero ser um leigo atuante na sociedade como franciscano. Existe a possibilidade de você ser da ordem franciscana secular, ser um franciscano secular no mundo, misturado a toda a sua realidade de pai, de mãe, de solteiro, de jovem trabalhador. Você pode ser fermento na massa, como um franciscano. É fácil também, a mesma abordagem que você faria para ser um sacerdote, você faz no interesse de ser um leigo religioso consagrado. É só entrar em contato conosco.